Começamos mais uma garagem aqui. Nesse caso a gente vai utilizar o sistema de 3 águas. Uma garagem bem pequena, difícil de se trabalhar até em razão do espaço. Porém a gente vai buscar sempre levar o nosso melhor. Ponto de partida aqui, eu vou bater o nível nos 4 cantos da garagem. E aí a gente tem um ponto de referência aqui que é em relação à porta da sala, a porta de entrada da casa. Sendo assim, o meu ponto de partida dessa garagem é o flechal paralelo com esse muro, que tem que trabalhar aqui acima da porta. Então, embora a gente tenha uma altura considerável nessa parte mais baixa da garagem, aqui nesse canto aqui, devido à casa ser elevado, o telhado vai ficar baixo aqui, não tem como evitar isso. Mas vamos dar sequência no trabalho, eu vou mostrando para vocês, na medida do possível, o passo a passo que a gente está realizando, lembrando que a gente vai estar utilizando madeira de Guajará, fornecida pela Visc Madeiras, e as telhas que ainda não chegaram serão do modelo Mediterrânea Plus da Top Telha. Aí, pode marcar. Marca. Deixa eu subir aqui, tá? Vira ela, se for preciso, você entra com ela dentro da porta lá, ó. Entrou aí? Viu? Vê se ela volta um pouquinho. Tá bom, encostou. Tem que baixar um pouquinho aqui por causa da caída da água de chuva. Tá no nível onde ela tá aí. E Super Mario, consertar encanamento era bem mais fácil, né? Nada. Que é mais fácil. Você é especialista em luva de correr, Super Mario? Ou em correr da luva? Depende. Pessoal, a gente colocou o parafuso francês ali para atravessar desse outro lado do muro. Só que deu no gomo do broco. Deu na parte oca do broco. Então a gente está quebrando, estamos colocando massa ali, uns pedaços de tijolo, tudo. Vamos esperar secar, aí depois a gente dá o aperto nesse parafuso. Essa é uma situação que às vezes acaba acontecendo e a gente tem que solucionar. Na minha opinião, essa é a melhor forma de solucionar esse tipo de problema aqui na obra.
Pessoal, por que eu não me preocupei em prender melhor esse pilar de apoio que a gente vai ter aqui? A peça de frechal que vai vir em paralelo com a parede, ela vai ser fixa uma vez aqui na canaleta de concreto, desse lado tem uma canaleta de concreto, e depois a gente fixa ela no pilar. Então, o pilar ele vai ficar de apoio para o nosso frechal da frente aqui, em razão desse muro ter ficado mais baixo. Então a gente vai trabalhar com esse pilarzinho pequeno, apenas para poder chegar na altura desejada, igual mostrei para vocês lá no começo do vídeo, referente à altura da porta lá da entrada da casa. Desse lado aqui eu chanfrei essa lateral de fora do pilar, que eu vou ter que colocar um caibro paralelo aqui com o poste, e depois a gente vai ter que fazer um contorno aqui nesse poste aqui com calha para poder fechar e não dar vazamento. Inclusive, a calha de captação de água desse lado aqui, ela vai ter que sair o condutor pelo lado de trás do poste aqui e depois passar ela para fora, ali saindo na rua na parte de baixo. Porque o poste ele ficou bem na divisa aqui, atrapalhando um pouco para a gente montar esse canto do telhado. Coloquei os dois pilares da extremidade, agora eu vou encontrar a altura através da linha. Por qual razão? Eu tenho uma diferença de nível nessa viga da frente aqui. Pouca coisa, mas tem diferença. Então, como eu quero fazer o telhado nivelado nesse ponto, eu vou tirar a medida no local aqui, ó. Deu 22,5. O pilarzinho que eu tenho que colocar aqui, depois eu confiro a medida do próximo. Dessa forma, a minha viga do madeiramento na parte da frente aqui, ela fica nivelada, mesmo eu tendo uma pequena diferença na parte de baixo. Vem pra mim. Vem um pouquinho pra mim. Op, muito. Aí. Aqui, na verdade, o que acontece? Normalmente eu oriento o pedreiro a fazer a fiada de baixo do fechamento com canaleta e, se possível, nessa fiada de cima, pelo menos encher ela com cimento para poder fixar o rufo depois. E aí, lá do lado de lá, o que aconteceu? O pedreiro interpretou mal o que eu falei e ele fez a canaleta só na fiada de cima. Então, acabou acontecendo que do lado de lá eu não tive o ponto de fixação conforme eu tenho desse lado. Desse lado, no alinhamento da peça, tem uma canaleta de concreto, que é o ideal para a gente poder fixar a peça. Lembrando que eu estou utilizando aqui parafuso francês de 0,5 polegada. Nesse caso aqui, o parafuso deu com 22,5 cm, porém isso é correspondente ao tamanho da sua parede. Então, cada situação exige um tamanho de parafuso correspondente ao tamanho da peça de madeira e a parede. Você pega ela ali, sobe lá, depois eu subo aqui, pode ser? Pode sim, senhor. Pular seu corpo do outro lado ou vai ficar desse lado mesmo? Não. Posso empurrar para você um pouquinho? Não, já deu. Deu. Posso virar de pé? Pode. Aqui já tá na reta para descer. Posso caminhar? Pode. Guia ela aí. Depois você vai ter que vir nos pilarzinhos do meio, eu acho. Deixa eu dar uma marteladinha em cima dela, dá. Guiou. Guiou.
Paralelo com a parede aqui, ó, eu tenho que levar o encaixe desse primeiro caibro pronto, porque senão depois fica difícil de fazer. Então, onde dá livre ali que dá para fazer depois no lugar, eu deixo para fazer no lugar, mas esse primeiro caibro na cumieira, onde vai dar paralelo com a parede, eu preciso fazer antecipadamente o encaixe. Profundidade aqui eu gosto de deixar 15 milímetros. Eu vou lá. Pessoal, aqui nesse canto deu um encaixe meio inusitado aqui no nosso espigão. Como que eu fiz aqui? Eu deixei a altura do caibro do lado de fora, tanto de um lado quanto do outro, pegando o centro do espigão, conforme eu sempre falo para vocês, pela face de fora do frechal. E aí depois eu trouxe aqui essa medida que estava sobrando aqui, ó, da peça do frechal e mais a peça do pontalete que a gente fez aqui, para poder trazer essa marcação e esse espigão acabar sendo finalizado aqui de lado no nosso pontalete de apoio que a gente colocou aqui. Então ficou um encaixe meio diferente, talvez devia ter gravado passo a passo, mas na correria do trabalho aqui acabou passando despercebido. Mas a intenção do espigão é sempre a gente considerar a altura dele, na onde vai apoiar o caibro. E aí depois a gente trabalha com o restante conforme aconteceu aqui. Que nesse caso eu tive que fazer o encaixe, considerando também o pontalete aqui como um local para receber o espigão. Cinquenta e sete, 25, 28,5.
O espigão tem 7, coloco 3,5 para cada lado aqui. Da peça aqui na face. Que deu 22,5. Pegar a altura lá para achar esse dente aqui, ó. Tem que colocar 7 centímetros. Depois calcular a porcentagem correspondente a esses 22,5 para poder encontrar a altura dele aqui. Porcentagem de caimento 35%, porcentagem do espigão 24,7. A peça do espigão aqui tem 24 vezes 24,7 vai dar 5,9 aqui, ó. Que é onde ela vai topar lá no poste. Depois aqui eu vou tirar um pouquinho menos aqui por conta da inclinação do poste, mas para fazer a marcação eu vou manter. Na parte de baixo aqui, ela tá com 10,5 até no poste. Agora eu preciso calcular aqueles 22,5 vezes o 35. 22,5 vezes 0,35. 7,8 mais 7 vai dar 14,8. Já veio? Não sei, Chico. 14,8 de cima para baixo aqui, ó. Aqui. Esse corte que tem que descer até aqui embaixo. Que é o que vai topar naquela peça de apoio que a gente colocou. Então tem que cortar aqui. E aqui eu vou dar um grauzinho para ver se ela encosta melhor no poste. Se nada dá errado, tudo vai dar certo. Bora cortar. Fiz o espigão, o encaixe deu certo, só que a hora que eu coloquei aqui, poderia ter feito um corte em V aqui, né, para ele encaixar melhor no poste. Mas não dá para prever tudo. Eu acho que ficou um encaixe bacana, quem vê lá de baixo não tem tanto essa visão, depois a gente coloca um caibro finalizando aqui e o outro caibro saindo paralelo com o poste desse lado aqui. Mas o encaixe é esse, nosso telhado 3 águas está em andamento aqui, graças a Deus está dando tudo certo. Só cometi um erro aqui. Marquei para peça de 5 por 15, a peça aqui é de 20. Cortar mais para baixo aqui. Bom que a parede da casa aqui é tijolinho, fica bom para apoiar.
Pessoal, esse é um dos poucos encaixes que eu não tenho muita técnica para fazer, para falar bem a realidade para vocês. Assim, parte de baixo da terça aqui, normalmente eu faço uma peça em 45, coloco lá no lugar, acho os ângulos e aí crio um modelo e aí eu replico na minha peça de terça. Toda vez que eu faço esse tipo de encaixe, eu uso essa estratégia. Mas eu não tenho cálculo, eu não tenho conhecimento matemático para fazer previamente esse corte. Eu sempre crio um modelo, acho o ângulo que eu preciso através do modelo e aí a gente coloca a peça no lugar. A altura da peça da terça aqui, ó, é 7 centímetros, correspondente à altura do caibro, tá? E aí, no caso, eu estou trabalhando com 3 parafusos 6070 Phillips. Coloquei mais um por baixo aqui para poder facilitar a fixação. Aí depois você não fala. Falou pra ele por dentro. Falei pra você que esses dias de vento é um perigo pra ter prego, né? Tô com outro prego? Não tem outro prego pra topar, eu errei mesmo. Sem errar, tá? Ah, pressionou eu já, agora não consigo.
Vem chuva de novo. Ô! Se eu diminuir o vão do cabo um pouco, eu não vou conseguir passar. Então esse aqui é o mínimo de vão, 40,5. Ou eu tenho que parar de comer frango caipira, né? Acho melhor ficar quieto. Eu vou gravar a chuva. Vou gravar a chuva que é melhor. Ai, ai. Bom.
Pessoal, trabalho concluído. Hoje a gente chega ao 7º dia de obra aqui. Uma garagem pequena, mas com muito detalhe, com muita coisa que a gente teve que ajustar aqui durante a execução do trabalho para sempre tentar levar o melhor resultado possível. A questão do poste ali ficou até interessante a solução que o Calheiro deu, contornar o poste ali com o condutor para poder fazer a captação de água de chuva. Fiz os recortes, coloquei o celote provisoriamente aqui, agora o embolsamento é por conta do pedreiro. Aqui na nossa região, embolsamento a gente não faz, embora muita gente questione isso, mas a nossa parte aqui, que foi o combinado, era até cortar as telhas agora, a finalização com a massa no celote aqui é por conta do pedreiro. Queria agradecer aos nossos parceiros, agradecer aos produtos da Udi, até inclusive para quem quiser adquirir algum produto, eu deixo na descrição do vídeo o nosso cupom de desconto, o link para o site e tudo mais. Agradecer a Top Telha. Nesse caso aqui a gente utilizou a telha Mediterrânea Plus e a Alvisc Madeiras, que sempre está nos fornecendo madeira de qualidade. A madeira utilizada nessa obra foi o Guajará. No mais, meu muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou esse trabalho até aqui. Que Deus abençoe o lar e o trabalho de vocês sempre. E até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima obra, se Deus quiser.